Bom dia, amados, a paz do Senhor, mais um dia de campanha e oração, sexto dia, a paz do Senhor Jesus, amados. A palavra do Senhor diz, o salmista nos diz, dormi e acordei, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, que o Senhor nos sustente com a destra da sua justiça. Bom dia. Eu estou feliz, né? Estou muito feliz porque estamos já no sexto dia desta campanha. Eu vou deixar aqui uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 5, que fala sobre a pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Nós vemos aqui que sempre tinha uma multidão interessada em ver e escutar Jesus. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando ensinava do barco as multidão. Então o Senhor viu 2 barcos na praia, mas ele escolheu o barco de Pedro e pediu a Pedro que afastasse um pouco da praia para que ele pudesse ali falar aquela grande multidão que o seguia. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lança vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavras lançarei as redes. Então, Simão falou para Jesus: já pescamos a noite toda e nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Então, você vê nessa passagem um pequeno detalhe, que Jesus sempre dá novas oportunidades. Sempre Jesus nos dá, Deus, Jesus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Ele sempre nos dá uma segunda chance. E ele manda que Pedro volte e lance a rede. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo, e foram, e encheram ambos o barco a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então, vendo o milagre que Jesus tinha feito, Pedro reconheceu, pediu que Jesus se retirasse porque ele era pecador. E ali ele reconheceu o pecado dele, quando ele se aproximou de Jesus e viu aquele grande milagre que Jesus tinha feito. Mas pôs Jesus à vista, fizeram admirar-se, apoderou-se dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João e Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse: Pedro, a partir de hoje não serás mais pescador de peixe, e sim pescadores de homem. Então ali, essa passagem aqui fala sobre o ministério de Pedro, né? Pedro reconheceu que era pecador, Pedro reconheceu que era falho. E você vê uma passagem também que você vê que quando Pedro fez aquela pesca maravilhosa, Jesus não estava abençoando só Pedro. Quando Jesus nos abençoa, irmãos, era para a gente ajudar as nossas famílias, ajudar aqueles que estão necessitados. Porque você vê que quando Pedro trouxe essa rede cheia de peixe, ele chamou os amigos pescadores e ali distribuiu os peixes para todos os amigos. Quando Jesus nos abençoa, ele quer que nós abençoe também outras pessoas. Ele não dá só para você ficar para você. Jesus não quer que a gente seja egoísta e aquilo que a gente tenha fica só para a gente. Jesus quer que a gente
Aprenda a dividir o que tem com as nossas famílias, com nossos amigos. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos ajudar uns aos outros, amar uns aos outros. Então, essa passagem dessa pesca maravilhosa nos ensina que nós devemos ajudar nossos irmãos. Nos ensina também que quando nós realmente nos aproximamos de Deus, reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado. Porque Pedro, quando se aproximou de Deus, quando viu aquele milagre, ele disse: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Eita, Jesus, Amanda lá baixa, linda lá. Pedro reconheceu que ele era pecador. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós reconhecemos os nossos erros. Amém, irmãos? Eu peço aos irmãos que me ajudem compartilhando esse vídeo, curtindo, compartilhando essa oração. Passe essa pequena mensagem para outras pessoas, porque Deus gosta, irmãos, que a gente compartilhe o que nós temos com nossos irmãos. Eu vou ler o Salmo 124, que é o salmo da nossa campanha. Hoje é o 6º dia. Eu peço a você, dê seu like, compartilhe com os nossos irmãos. A palavra do Senhor diz: Deus, o nosso protetor e o nosso libertador. Deus liberta, irmão, seus filhos, Deus liberta seu esposo, Deus liberta a sua família da opressão do inimigo. Diz aqui: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que eu diga, se não fosse o Senhor que esteja ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido. Sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos sentimos livres. O nosso coração está no nome do Senhor. Então, aqui no versículo 6, Jesus diz assim, né? Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dos nossos inimigos. Bendito o Senhor que não nos deixou, né, cair na mão dos nossos inimigos. Salvou-se a nossa alma como um laço do passarinho, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos ficamos livres. Então o laço do caçador foi quebrado e nossa alma escapou. E nós escapamos do laço do passarinheiro. Eu vou ler também o Salmo 64. Aleluia, Jesus. Que a nossa campanha é no Salmo 124 e o Salmo 64, para nos proteger dos nossos inimigos. Ouve, ó Deus, a minha voz. Na minha perplexidade, preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto do que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra eles disparam repetidamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente arma cilada. Dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade, inquire tudo que se pode cogitar. É um abismo pensamentos e o coração de cada um deles. Então, irmãos, eles cogitam na sua mente fazer o mal, porque eles não temem ao Senhor, irmão. Eles não têm o temor do Senhor, então eles cogitam fazer o mal contra o povo de Deus. O coração dele, mas Deus defere contra ele uma seta de súbito, se acharão feridos. Desastre, serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que vê meneiam a cabeça, e todos os homens temerão, e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia.
Os retos de coração, todos se gloriam. Então, nós que somos retos de coração, nos gloriamos sempre no Senhor. Porque Deus sempre nos dá o escape. O inimigo faz trama, o inimigo trama contra a nossa vida. Mas o Senhor nos dá um escape. Aleluia. O Senhor está sempre, irmão. A palavra do Senhor diz que o Senhor não dorme nem toscaneja. Ele está 24 horas olhando para a nossa vida, para nos proteger, para nos livrar e nos livrar das ciladas do inimigo. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida. Que o Senhor venha abençoar todos os inscritos do meu canal. Em nome de Jesus, que o Senhor venha dar resposta das suas orações. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.